Um dia desses eu tava vendo algumas fangames na Game Jolt, até que eu me deparei com esse jogo. Sim, Five Nights at Chuck E. Cheese's, feito pela Radiance Team em 2021. Me bateu uma vontade de jogar, então eu baixei o jogo para gravar esse vídeo com vocês. Quando a gente inicia o jogo, o protagonista, que se chama Fred, mas não Fred de FNAF, recebe uma carta de um amigo pedindo para que ele assumisse o turno noturno por uma semana na Chuck E. Cheese's, porque esse amigo do Fred precisava dessa ajuda porque ele estava tendo alguns problemas familiares. Então o Fred aceita a proposta. Depois disso nós vamos para o escritório, que eu achei bem bonito, e assim a noite 1 começa. Logo em seguida o telefone começa a tocar e o Phone Guy, ou o cara do telefone, nos explica que esse restaurante em que estávamos trabalhando ia passar por reformas. E ele também fala que o Chuck vai começar a andar por aí. E junto com isso ele também fala que atrás de nós tem uma porta de metal. E quando você arrasta a alavanca para baixo, você basicamente só fecha a porta. E ele diz que aquela porta foi colocada devido a alguns problemas. Resumindo, colocaram aquela porta para os seguranças passados se defenderem. É só isso. Caso alguma coisa acontecesse, era só fechar a porta. Been a problem where they'll try to perform when they shouldn't. I think this issue has been noted for Jasper and some other one. A primeira noite foi bem fácil, porque só o Chuck apareceu. E uma vantagem é que ele começa a falar quando está no corredor. E fica bem de boa evitar ele. E uma curiosidade é que quando você abre as câmeras, você consegue ver que o jogo se passa em 1979. É só uma curiosidade interessante que eu notei. Na noite 2 as coisas começam a ficar mais estranhas e mais animatronics começam a andar pelo local. O Phone Guy fala que nós temos que ficar atentamente olhando para a fantasia do Chuck na câmera 4, ou o costume, e que é a mesma coisa. Ele diz que nós temos que ficar olhando para ele porque se ele chegar no corredor de acesso à nossa sala, ele fica segurando sua porta, mas ele não dá jumpscare. E assim permitindo que o Chuck normal ele conseguisse entrar dentro da sala e te dar um jumpscare. E um outro animatronic que veio atacar a gente essa noite foi o Jasper. Ele vai aparecer na sua sala, na sua frente mesmo. E o Phone Guy diz que para você se defender ele é só você usar um botão que fica na sua mesa, que é o botão chamado Stage Call. E as câmeras são chamadas de channel ou canal. Deve ser porque era um sistema bem antigo, porque o jogo se passa em 1979. Eu esqueci de falar que no final de toda a noite tem um minigame igual do Plush Trap, só que o nosso inimigo é o Crush the Cat, que foi um animatronic abandonado pela Chuck E. Cheese, e o minigame dele se passa em um armazém onde você tem que pegar itens, tem que dar uma lanterna para que o Crush não chegue até você e dê um jumpscare. E se você clicar no item errado algumas vezes, ele também te dá jumpscare. E foi assim que eu fui de F todas as vezes. E a gente tem esse minigame extra depois da noite, porque o próprio Phone Guy nas chamadas, ele fala pra gente ir pro armazém, né? Mas não é totalmente obrigatório passar do minigame. Assim, depois que você entende o minigame, fica bem tranquilo. A noite 3 foi bem difícil. O Phone Guy fala que nós temos que ficar atentos ao Mr. Munch. Quando ele sai, ele faz um barulho e você tem que achar ele pelas câmeras. Se você não for rápido o suficiente, você vai de arrasta pra cima. O Phone Guy também citou que essas câmeras começam a bugar na sala onde o Mr. Munch está e só volta ao normal quando ele sai. A real dificuldade que eu tive nessa noite foi o Jasper e o Chuck, porque eles aparecem ao mesmo tempo. Se você tentar fechar a porta, mas o Jasper aparecer logo em seguida quando você vira pra trás pra fechar a porta, o Chuck sai, mas tu vai de F pro Jasper. Nessa situação é melhor lidar com o Jasper primeiro, porque o Chuck é muito lento. Uma das coisas que eu mais achei legal nessa fangame foram os retratos dos animatronics. Porque quando algum animatronic sai, ele some do seu retrato.
o que facilita muito na gameplay. A noite 4 foi uma das mais difíceis por causa que nessa noite o Funny Guy fala que uma animatronic chamada Helen Henny começa a nos atacar. Ele não explica direito, ele só diz que o stage call funciona nela. Mas eu descobri a real mecânica que nenhum youtuber conseguiu entender direito. Ela começa na câmera 5, depois ela vai pra câmera 3. E aí você tem que prestar atenção, porque quando ela sair da câmera 3, você tem que virar pra trás, ligar a lanterna, depois virar pra frente, usar o stage call. Aí depois disso ela volta pro retrato dela. Mas cara, que bicha chata de lidar, hein? Bom, na noite 5, o Funny Guy fala que a pizzaria enfim ia ser fechada para reforma e que todos os animatronics da pizzaria iam ser substituídos por versões atuais ou novas versões. E nessa noite ele nos apresenta o Pasquale, que para se defender dele é bem simples, é só ativar o stage call quando ele estiver mexendo no retrato dele. Por algum motivo nessa noite os animatronics ficaram sabendo que iam ser substituídos e eles não gostaram nem um pouco dessa informação, então nessa noite eles ficam muito mais rápidos e agressivos. E meus amigos, que noite difícil de passar. Ao passar da noite aparece uma cutscene que o Costum tira a fantasia dele e revela que ele parece um parasita que deve ter alguma ligação com a infestação de ratos. E assim que a cutscene acaba, a gente libera as Custom Nights, que revelam os modelos novos dos animatronics para serem desbloqueados. E é isso, achei maneiro. Muito obrigado se você assistiu até aqui, eu gostei bastante dessa fangame, eu daria uma nota de 8.5 para essa fangame, mas eu achei essa fangame muito difícil mesmo. Eu pretendo trazer mais vídeos de review de fangame de FNAF como esse vídeo aqui. Eu acho que pode ser um vídeo por semana. E gente, muito obrigado pelos 900 inscritos e até o próximo vídeo.